Curso NCA, aula 16, circuito RLC série. Como o nome diz, é uma resistência em série com uma indutância e com uma capacitância. Vamos desenhar o diagrama fasorial inicialmente. Para tanto, vamos considerar arbitrariamente que a corrente tem fase 0. Consequentemente, podemos indicar as tensões, começando com a tensão VR, que está em fase com a corrente. VR está em fase com a corrente. Vamos em seguida agora indicar VL. Como sabemos, a corrente no indutor está atrasada de 90 graus em relação à tensão no indutor. No caso, a corrente total I é a corrente no indutor. Por outro lado, a tensão no capacitor está atrasada em relação à corrente, ou a corrente está adiantada de 90 graus, como já foi visto anteriormente. Então, a soma das três tensões, VR mais VL mais VC, é igual a VG, tensão total. Obviamente que é uma soma vetorial. Então, vamos supor que nesse caso o VL é maior que o VC. Porque já dá para ver que nós podemos ter três casos. VL maior que VC, VL menor que VC e VL igual a VC. Só para raciocinar, vamos supor VL maior que VC. Portanto, VL menos VC está aqui. Consequentemente, a tensão do gerador está aqui. E, consequentemente, esse é o ângulo de defasagem entre a tensão total e a corrente total. É o ângulo φ. O módulo da tensão total, VG, é só trabalhar com este triângulo retângulo. É igual a raiz quadrada, Pitágoras, né? De VR ao quadrado mais esta tensão aqui ao quadrado, que é VL menos VC ao quadrado. A impedância complexa, já que é um circuito série, é R mais JXL menos XC. Obviamente, poderia ser XC menos XL. Essa é a impedância complexa, na forma complexa cartesiana. O módulo da impedância, essa é a impedância, tá certo ou não? Parte real, parte imaginária e impedância. Então, o módulo da impedância é assim calculado. Z é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Por isso que foi dito que podia ser XC menos XL, porque o que importa aqui é elevado ao quadrado. A fase da impedância, que é o valor desse ângulo. Tangente desse ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isto é, XL menos XC dividido por R. E o fator de potência, que é o cosseno φ, é o R dividido por Z. Né? Ou VR dividido por V total. Né? VR dividido por V total. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ressonância é uma frequência muito particular desse circuito FO, na qual o circuito é puramente resistivo. Isto é, XL é igual a XC, ou VL é igual a VC. Nessas condições, o valor da frequência é assim calculado, da frequência de ressonância. F0 igual 1 dividido por 2 vezes π multiplicado pela raiz quadrada de L multiplicado por C. E isso é determinado a partir dessa condição. Isto é, XL igual a XC. XL é ômega L
e XC é 1 dividido por ômega C. Obviamente, na frequência de ressonância, ômega 0. Ômega 0 é 1 dividido por raiz quadrada de LC. Colocando em hertz, é calculado desta forma. Muito bem. Isso é, então, uma condição chamada ressonância. Se nós colocarmos a impedância do circuito em função da frequência, o comportamento da impedância com a frequência é esse. Isto é, na frequência de ressonância, o valor da impedância é igual a R, porque XL é igual a XC. Qual seja essa expressão? Z em função da frequência. Quando XL for igual a XC, o valor do Z vai ser igual a R. O que acontece se a frequência aumentar muito? Se a frequência tender para infinito? Neste caso, o XL fica maior do que o XC. E o circuito é indutivo. Para F igual a F0, o circuito é puramente resistivo, pois a reatância capacitiva é igual a reatância indutiva. Para F maior que F0, XL é maior que XC, e, portanto, o circuito é indutivo. E abaixo da frequência de ressonância, quando a frequência tende para zero, aí o XC vai ser maior que o XL. O circuito é capacitivo. Então, XC igual a XL, circuito resistivo. XC maior que XL, que é abaixo da frequência de ressonância, o circuito é capacitivo. E F maior que F0, XL é maior que XC, o circuito é indutivo. Aqui é o comportamento da corrente em função da frequência. O que acontece na frequência de ressonância? Z é igual a R. Nesse caso, a corrente é igual à tensão do gerador dividido por R. É máxima, porque a impedância é mínima. E acima da frequência de ressonância, o que acontece? Como a impedância aumenta, a corrente diminui. E a mesma coisa abaixo da ressonância. Então, essa é a curva que dá o comportamento da corrente em função da frequência. Existe uma frequência chamada de frequência de corte. Na realidade, existem duas frequências, a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, que são as frequências para as quais a corrente cai para 70% do valor máximo. Isso determina uma faixa de frequência, chamada de largura de faixa, que é a frequência de corte superior, menos a frequência de corte inferior. Em algumas aplicações, interessa que essa largura de faixa seja a menor possível, tornando o circuito altamente seletivo. Isto é, o nosso circuito se comporta como um filtro passa-faixa. Só deixa passar os sinais que estão compreendidos entre essas duas frequências. Essa circunstância depende do fator de qualidade Q maiúsculo, que é um índice de mérito da bobina ou do circuito. Se for da bobina, esse Q é assim calculado. X é a reatância indutiva na frequência de ressonância, dividido pela resistência da bobina. Significa que quanto menor for a resistência da bobina, maior é o fator de qualidade. Isso tem implicações no fator, na largura de faixa. Se for considerado o circuito, então obviamente que a definição é semelhante. É a reatância indutiva na frequência de ressonância dividido por a soma de todas as resistências. Isto é, a resistência ômica da bobina mais resistências que porventura
estejam em série com o circuito. Quanto maior for a qualidade da bobina, mais seletivo será o circuito. Então aqui nós temos duas curvas de resposta em frequência em função do fator Q. No caso desta curva, o fator de qualidade é Q2 e dessa outra é Q1. E obviamente que o Q2 é maior que Q1. Quer dizer, quanto maior for o fator Q, mais estreita é essa curva. Maior é a seletividade do circuito para selecionar as frequências. Isso é muito usado quando se está transmitindo várias frequências e só quer se receber uma única frequência. Isso pode ser em automação ou pode ser em telecomunicações. Em telecomunicações, cada uma dessas frequências é a frequência da rádio. Cada rádio tem uma frequência e existe uma separação entre elas, inclusive por lei. Muito bem. Vamos fazer um exercício para finalizar esse assunto. Vamos ter um circuito RLC série. Vamos primeiramente determinar qual a frequência de ressonância. Depois determinar a corrente na ressonância, a corrente em 5 kHz e a corrente em 200 kHz. Então calculemos inicialmente a frequência de ressonância. Para esse circuito, substituindo os valores de L, que é 100 micro, e de C, que é 0,1 micro, vamos obter 50 kHz para a frequência de ressonância. Isto é, na frequência de 50 kHz, o circuito é mesmo puramente resistivo e a impedância ela é mínima e a corrente vai ser máxima. Na ressonância, então, a impedância é igual à resistência. Logo, a corrente é igual à tensão do gerador, 10 volts dividido pela impedância, que é igual ao valor da resistência, 100 ohms. 0,1 ampere de pico, no caso. O circuito é puramente resistivo na frequência de ressonância. Muito bem. Na frequência de 5 kHz, nós devemos calcular qual é a impedância. Para isso, devemos calcular o XL e o XC. XL é 2π vezes F vezes L, isto dá 3,14 ohms. E o XC é 1 dividido por 2π vezes F e vezes C. Isto dá 318,3 ohms. Então, abaixo da ressonância, como já sabíamos, o circuito é capacitivo. Muito bem. A impedância, portanto, vai ser assim calculada. 100 ao quadrado mais 3,14 menos 3,18 ao quadrado. Isso dá aproximadamente 330 ohms. Resultando, então, uma corrente de 30 mA de pico. Neste caso, o circuito é capacitivo. Em 200 kHz, portanto, acima da frequência de ressonância, nós vamos ter XL igual a 125,6 ohms e o XC 7,96. Portanto, o valor da impedância é igual a 100 ao quadrado mais 125,6 menos 7,96 ao quadrado. 154,4 ohms. E, portanto, o valor da corrente nessa frequência é 10 dividido por 154,4, 64,7 mA de pico. E o circuito é indutivo. Muito bem. Então, por hoje chega. Vamos até a próxima aula. Até logo.